Ronda da Cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta quinta-feira. As informações em especial, as informações policiais a partir de agora. E você vai ver no programa de hoje. Ação de despejo contra a empresa gera revolta em Conceição da Barra. Câmeras e outras novidades instaladas nas viaturas da Polícia Militar. 2 homens morreram em uma operação da Polícia Militar em Cariacica. Mulher é atropelada ao atravessar faixa de pedestre em Colatina. Corpo encontrado às margens da estrada de Barra Nova, em São Mateus. E sargento da Bahia assassinado e corpo encontrado em Jaguaré. Você vai ver essas e outras agora aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, eu convido você para seguir a gente lá nas redes sociais, aproveitar o nosso WhatsApp destacando para você 998025047. É o nosso canal interativo para você reclamar, para você elogiar. Daqui um pouquinho também, mandar um abraço para a turma que nos acompanha aqui na nossa TV Foz. A gente vai trazer os detalhes para você já, muita informação. Olha, eu quero deixar para você também, aproveitar em rede social, falar do nosso site, sinoticias.com.br. As principais notícias do estado do Espírito Santo aqui no nosso site. Olha, Espírito Santo compra 500 fuzis israelenses para combater crimes. Você viu que a operação no Rio de Janeiro, quantos fuzis foram apreendidos nas mãos dos traficantes. Mobilidade, plano prevê VLT e BTR na Grande Vitória até 2054. O Flamengo mostra a raça e garante vaga à final do Libertadores no jogo que empatou em 0-0 com o Racing. Já tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 1-0. Casos suspeitos no Hospital Santa Rita sobem para 88. O Instituto emite alerta de chuva e ventos fortes em todo o estado do Espírito Santo já para o sábado, sexta, sábado, aqui na região. Então fique atento. Você vai aproveitar, acesse aí o nosso site, sinoticias.com.br. De graça, na palma da sua mão, você não paga nada. É o seu jornal online, sinoticias.com.br. Top, né? Top demais. Seguindo com as informações e as notícias, olha só, um susto uma adolescente passou em São Mateus, porque um homem estaria perseguindo esta adolescente, até fazendo gestos obscenos, e ele acabou sendo perseguido também pelas pessoas, e a polícia prendeu este homem, um homem de 48 anos, que você está vendo aqui nas imagens, ele sendo conduzido pelos policiais, já está aqui no cofre da viatura também. Bota em tela cheia novamente essas imagens aí, obrigado, Kelly. Pois é, este homem de 48 anos foi preso após perseguir uma menina de 13 anos, até a residência dela, no bairro Ideal, em São Mateus. O caso aconteceu e testemunhas viram a cena e passaram a agredir este homem e acionaram a polícia militar. E, segundo a polícia, o suspeito foi levado em um hospital, mas se recusou a receber o atendimento e desobedeceu às ordens dos médicos e dos militares. Mesmo algemado, ele ainda tentou fugir e avançou contra os policiais, sendo necessário o uso de até força também para conter este homem que você vê nas imagens também. Olha só, um outro assunto que eu trago para você. Um corpo foi encontrado às margens da estrada que dá acesso à Barra Nova, em São Mateus. O detalhe que essa região onde esse corpo foi encontrado também foi daquela mesma região daquele adolescente que foi morto, lembra? Várias pessoas presas que estão respondendo por esse crime, que enterrou, colocou em terra rasa, nessa mesma região. Você vai ver nas imagens que estava às margens da estrada, você vê a Polícia Civil, a perícia foi acionada também sobre este caso, já estava em avançado estado de decomposição. A vítima ainda não identificada, vestia uma camisa de manga longa, preta, e uma bermuda marrom clara. Tá? A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, os peritos também, o perito criminal, e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal de Linhares, passando por necrópsia
para depois ser liberado pelos familiares. Até o momento não há informação de identificação deste corpo encontrado às margens da estrada que dá acesso a Barra Nova, em São Mateus. Olha só, vou trazer agora com relação a um crime. Um sargento reformado da Polícia Militar da Bahia foi morto aqui no estado do Espírito Santo. E os criminosos de Vila Velha, e aí não se sabe ainda, a polícia investigando os detalhes, mas inclusive 2 homens presos acusados de matar este sargento da Bahia, e o corpo foi enterrado em cova rasa em Jaguaré, no norte do estado do Espírito Santo. É isso mesmo. E a polícia, investigando o fato, conseguiu identificar os 2 homens, que não foi tão difícil assim não. Aí tem uma explicação detalhada do delegado da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, que dá relatos e detalhes de como o crime aconteceu e de como chegou também os assassinos até encontrar o corpo do sargento reformado, repito, da Bahia, foi assassinado no Espírito Santo e teve seu corpo enterrado em cova rasa em Jaguaré. Na última sexta-feira, no dia 24, o sargento ele havia marcado um encontro com uma pessoa aqui do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, que estaria com um veículo de propriedade desse sargento. Esse sargento havia alocado esse veículo para que essa pessoa pudesse trabalhar com aplicativos de corrida, e aí ele não estaria pagando as mensalidades conforme o combinado. Então o sargento estava exigindo que essa pessoa levasse o veículo até a Teixeira de Freitas e devolvesse para ele, já que eles não estavam cumprindo ali, adimplindo ali com as obrigações que eles haviam acertado. O que acontece? Nesse interim, o sargento, no sábado, possuía alguns compromissos na cidade de Teixeira de Freitas e não compareceu a nenhum desses compromissos, e também não compareceu aos compromissos que ele tinha agendado aí no domingo. Isso fez surgir aí um sinal de alerta dos familiares e das pessoas que conheciam o sargento, e essas pessoas procuraram a delegacia lá de Teixeira de Freitas e também acionaram o serviço reservado da Polícia Baiana. Então eles relataram que o sargento era uma pessoa muito correta, compromissada, e que ele havia faltado alguns compromissos, que isso não era normal e que a polícia deveria checar sobre um possível desaparecimento. Diante dessas informações, o serviço reservado da Polícia Baiana, juntamente com os policiais civis da Delegacia de Teixeira de Freitas, foram até a residência do sargento. Chegando lá, não encontraram nenhum sinal de arrombamento, acionaram o chaveiro e adentraram na residência do sargento. Dentro da residência, a TV estava ligada, não existia nenhum sinal de arrombamento ou de desorganização. A carteira do sargento estava com uma quantia em dinheiro em cima do sofá e o telefone do sargento estava em cima do sofá também. Foi ali acionado, com a autorização dos familiares, o conteúdo das conversas do telefone do sargento, e nessas conversas foi possível constatar esse encontro que o sargento havia marcado na sexta-feira, dia 24, com esse indivíduo que estava de posse do veículo dele, um veículo Gran Siena branco. Então, também foi constatado nas conversas lá por meio do aplicativo que o sargento estava exigindo a devolução desse carro, que o detentor do veículo não estava cumprindo com as prestações, e que foi, juntamente com uma outra pessoa, na casa do sargento no dia 24, na sexta-feira, exatamente na data que possivelmente o sargento havia desaparecido. Diante disso, a Polícia Civil entrou em contato com a Diretoria de Inteligência, com a DINT, aqui do estado, porque recebeu informações de que esse indivíduo estaria aqui no Espírito Santo com o veículo do sargento. E aí, diante disso, os policiais militares da DINT começaram a procurar pelo veículo e na data de ontem conseguiram localizar o veículo no bairro Ilha do Frade. Nesse tempo,
foi expedido um mandado de prisão temporária em desfavor dessa pessoa que estava com a posse do veículo, e aí os policiais militares da DINT conseguiram fazer a prisão dele ali no bairro Ilha do Frade. Diante disso, dessa prisão, ele foi conduzido até a DHPP Vila Velha para os procedimentos de comunicação da prisão temporária. Lá, no interrogatório, ele confessou o crime, confessou formalmente o crime, de forma espontânea, contou com detalhes como que ele havia ceifado a vida do sargento e também indicou o comparsa que havia ido com ele e que também havia ajudado na empreitada criminosa. Diante da informação desse outro elemento, os policiais da DHPP Vila Velha, juntamente com os policiais da DINT, enveredaram esforços e conseguiram localizar esse segundo envolvido no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Ele foi conduzido para a DHPP, confessou o crime e aí foi dada a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de homicídio e também pelo crime de ocultação de cadáver, porque ambos falaram que haviam matado o sargento e haviam levado o corpo e enterrado esse corpo em uma cova rasa no município de Jaguaré, no Espírito Santo. Pois é, que situação, né? Que coisa, muito bem contada a história pelo delegado Cleudes. O suspeito do assassinato já tinha mandado de prisão temporária e foi localizado na Ilha do Frade, em Vitória. Na delegacia ele confessou o crime e apontou o segundo, um comparsa também, indicou outro comparsa que também foi preso no mesmo dia, no bairro 1º de Maio, também em Vila Velha. Os dois vão responder por homicídio triplamente qualificado. Um enterrou o corpo do homem, né, do sargento, em Jaguaré, porque tem familiares na cidade. A investigação será finalizada pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Vamos agora com informações de Linhares. A informação é o seguinte: um adolescente, ele foi apreendido, acusado de matar um homem a golpes de faca. Vamos conferir com detalhes, você está vendo aqui nas imagens aqui, nesse local, essa apreensão, na verdade, desse adolescente com relação acusado, inclusive, viu? Suspeito de ter cometido esse bárbaro crime. A prisão do adolescente aconteceu através de uma operação da Polícia Civil realizada na sexta-feira no bairro Santa Cruz. O jovem de 17 anos é suspeito de ter matado um homem a facadas, crime que aconteceu em março desse ano no residencial Rio Doce. Bom, os policiais civis de Linhares conseguiram detectar, através de que aconteceram algumas denúncias, os policiais civis de Linhares conseguiram detectar a presença desse criminoso adolescente no bairro Santa Cruz. Então, a partir da confirmação do local onde ele estava, os policiais cercaram o ambiente e conseguiram surpreendê-lo e conseguiram prendê-lo enquanto ele estava dormindo na sala de televisão da casa. Segundo o delegado, o jovem já está sendo investigado há um bom tempo e ele pode ter envolvimento ainda com outro homicídio. Ele já estava sendo investigado, já tem inclusive mandado de internação para ele. Ele foi encaminhado pelo IASES. Ele tem esse homicídio e tem mais um, que aconteceu no residencial Rio Doce também, no mês de agosto, em que um rapaz foi assassinado. Ao ser questionado pela polícia, o jovem confessou ser o autor do homicídio e ele já havia cometido outros crimes. Ele é suspeito também de ter participação na morte de Igor Matheus Tonini de Souza, de 24 anos, que foi morto a tiros no residencial Rio Doce, no bairro Aviso. Ele foi interrogado, confessou o crime. 2 adolescentes assassinaram o Adeilson com golpe de faca e foi por discussão. Uma discussão que aconteceu entre eles e a vítima. Ele já teve passagem pela polícia e ele também está sendo indicado como autor de mais um homicídio no residencial Rio Doce, que aconteceu no dia 4 de agosto. Então ele também estava sendo procurado por esse outro homicídio. Agora a polícia trabalha para prender Caio Brito Borges, de 23 anos, que, segundo as investigações, participou do homicídio que vitimou o Igor. Tem mais um homicídio que a polícia está elucidando. Tem um outro que está sendo procurado pela polícia. Olha, uma operação da Polícia Militar também, que no Espírito Santo resultou na morte de 2 homens em Cariacica, que você vai ver aqui a operação, que teve também até a participação do helicóptero do Nota Air, enfim, nesta operação policial.
Neste vídeo é possível ver um helicóptero do Notaero, núcleo de transporte aéreo da Secretaria da Casa Militar, sobrevoando a região de Flechal 2 em Cariacica. Em seguida, ele pousa no campo do Apolo. Em terra, é possível ver a movimentação de várias viaturas. A operação policial resultou na morte de 2 suspeitos que, de acordo com a PM, reagiram à ação de combate ao tráfico de drogas. A gente montou uma operação, fizemos 2 patrulhas, né? Uma patrulha veio pela região de Mangue, com o intuito de conseguir abordar esses indivíduos, e a outra patrulha veio pela principal. E aí, em dado momento, essa patrulha que veio pelo Mangue foi surpreendida com os indivíduos que dispararam diversas vezes contra os militares com a clara intenção de acertá-los, de ceifar a vida dos militares. Inclusive, foi percebido pelos militares, eles arremessaram algo parecido com uma granada, só que caiu no mangue, afundou e graças a Deus não veio ali a detonar, a explodir. Os militares, para impelir a justa agressão sofrida, né? Revidaram a injusta agressão e dispararam contra esses indivíduos. De acordo com a polícia, Ricardo Moreira Lopes, de 19 anos, e Arisson Borges de Barros, de 23, que atiraram contra os militares, chegaram a ser socorridos, mas morreram ao dar entrada no hospital. A dupla já tinha passagens pela justiça. Vários entorpecentes, entre eles cocaína, crack, maconha e o PAC, além de 2 pistolas e munições, foram apreendidos na operação. A PM informou que o local antes não tinha facção criminosa e agora é disputada pelo TCP. Flechal 2 até então, eles não levantavam bandeira de nenhuma facção. Até então era uma região assim, neutra em relação às facções ali. Espírito Santo não tem local de domínio de facção criminosa. As facções criminosas tentam atuar, mas a gente está sempre presente, constantemente, então eles têm áreas de atuação e não de domínio, jamais domínio. E então o TCP está tentando atuar naquela região. Hoje nós podemos dizer que Flechal 2 ali está com o TCP, né? Terceiro Comando Puro. Muito bem, obrigado a Elisângela pelas informações. É intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Hoje é dia de psicólogo, falar sobre saúde mental, que é um pouquinho, viu? Aqui no nosso Ronda da Cidade ainda, uma ação de despejo, uma empresa em Conceição da Barra causou revolta, viu, moradores? Daqui a pouco você vai acompanhar estas e outras no Ronda da Cidade.